Ulisses, deixa eu ver. Agora acredito que o Ulisses vai conseguir entrar. Olá, Bruno, boa noite. Olá, Olá, Vilma! Deu certo! Tudo bem, Ulisses? tudo bem? Que Que alegria estar bom! aqui, né? Vendo que pessoas estão Prazer chegando ainda meu aí. estar conversando contigo, querido. Olhe, Isso, viva! Então vamos poder dar início. Tudo bem, Ulisses? tudo jóia. Fica à vontade, vai ser um prazer. A gente vai ser um papo agradável aqui hoje, né? Bem descontraído. Acredito que Um sim. assunto bem importante. Isso. Então, boa noite a todos e todas presentes. Vamos dar início à live. As estratégias para desenvolver as competências socioemocionais no trabalho, que é uma das grandes dificuldades que eu vejo hoje no mundo empresarial, na educação também, né? E vamos ter oportunidade de conversar essas questões com Ulisses. Já vou começar agradecendo a todos os presentes e os que irão entrar, porque às vezes no final eu esqueço. E hoje nós temos a presença do ilustríssimo Ulisses Sampaio, né? Especialista em gestão de negócios, professor na IBMEC, pesquisador na UNB, na TOTUS ocupou o cargo de gerente executivo e hoje é um empreendedor que vamos ter oportunidade dele estar falando como é que chegou aí, pelo universo BPM, né? E hoje é mais uma live que vamos conversar sobre essas questões do crescimento, do autoconhecimento, das emoções, das habilidades sociais, que são tão importantes e já aprendemos essas habilidades sociais para poder vir as sócios emocionais já desde criança. É com a nossa família que nós começamos a aprender, todos nós. Agora que tem sido mais debatido essas questões, e veja, as habilidades socioemocionais, elas abrangem tanto a relação intrapessoal, eu comigo mesmo, o meu conhecimento das minhas emoções, minha capacidade de me perceber, de me conhecer, de me relacionar comigo, que já vem desde criança. A nossa família é quem passa esse modelo, nos ajuda a ampliar. Depois entramos na adolescência, que é um mundo mais amplo, e também é importantíssimo que a família possa nos acolher e nos ajudar aí para esse novo mundo que é amplo, né? Onde o adolescente começa a ter a segunda grande crise dele, onde ele vai poder pensar mais com os próprios recursos intelectuais, cognitivos dele, né? E vai para a vida adulta. E nessa vida adulta temos tantas coisas, não é? Temos uma universidade a escolher, temos um trabalho, temos os relacionamentos afetivos em várias dimensões, várias outras famílias. Hoje, cada vez mais, temos um mundo maior de vivermos outras relações agora após o Covid, muito mais fácil, não precisamos nem ir para outros lugares, fazemos através daqui mesmo, né? E é tudo isso que vai, na verdade, ter o tipo de relações, de conduta, de investimento das educações emocionais, não é? Que nós aprendemos, vivemos, e que no mundo do trabalho, eu pelo menos vejo, Ulisses depois vai poder falar mais para nós, eu vejo de duas formas, né? Tem as pessoas que aprenderam a ser resilientes e tem as pessoas que são resistentes, concorda, Ulisses? Não é? Com As certeza. resistentes, como tudo na vida, não é? Tudo que é muito resistente, é muito duro, é mais fácil de quebrar. A resiliência, como o bambu, que o exemplo mais claro que eu vejo é o do bambu, né, que ele se enverga
com as grandes ventanias, as chuvas, ele volta e não se quebra, né? Ele está sempre agrupado, sempre no coletivo. E essa resiliência é que faz a gente desenvolver nossas habilidades socioemocionais, né? E isso também é aprendido com a família, inicialmente. Só que tem aquelas pessoas que não tiveram a família, que puderam ensinar, né? Os 3 pilares básicos: o emocional, o social e a ética. Mas isso não justifica nós não desenvolvermos, né? Quando nós somos adultos, nós somos responsáveis e podemos escolher o que bem queremos e que caminho queremos trilhar. Que eu vou passar a palavra para Ulisses e que eu gostaria que tu falasse, Ulisses, inicialmente sobre essas habilidades, competências socioemocionais no mundo do trabalho. E hoje você lidando com pessoas mais jovens, não é? Pessoas mais velhas, diversas faixas, com tua riqueza, o teu olhar. E depois eu te peço para tu colocar sobre a tua experiência com essas habilidades socioemocionais que te deu tão certo e você foi tão iluminado para poder escolher esse caminho, não é? Legal. Então, a palavra é toda sua, meu querido. Ótimo, obrigado, Enivaldo, pela introdução, pelas sábias palavras, né? Toda vez que a gente, desde o primeiro encontro, né? O papo, mesmo a gente não se conhecendo há tanto tempo, mas flui muito bem por conta da nossa sinergia e por conta daquilo que a gente acredita, né? Para o mundo do trabalho, para os desenvolvimentos e tudo mais. E, primeiramente, um grande prazer estar aqui. Já estou vendo que tem alguns rostos aqui conhecidos, né? A Mayla Andrade é uma grande profissional, né, do mercado, tenho uma grande admiração por ela. Grande Bruno, aqui, consultor lá de Recife também, um trabalho excepcional que faz por onde passa. E, né, algumas pessoas que estão passando daqui, depois eu cumprimento todos os que eu conheço e a gente vai batendo um papo aí na medida do possível. Bom, eu gosto, geralmente as pessoas que me ouvem, né, ouvem muito falando da parte técnica, né, da parte de processos, de BPM, de gestão de negócios, onde eu tenho uma formação muito sólida na parte de ferramentas, metodologias e tudo mais, e a cada dia se aprimorando mais. Essa preparação, ela nunca acaba, né? Ninguém está 100% acabado. A todo dia você está aprendendo. Agora mesmo, antes da gente estar batendo esse papo aqui, eu estava ali no Netflix, né, só para dar uma relaxada, mas não era vendo qualquer série, não. Estava vendo uma série bem interessante e com um caderninho do lado, anotando várias coisas. Depois eu vou dar as dicas aqui de como aproveitar melhor essas séries, né, e não virar só algo passageiro, algo que você vai perder o seu tempo ali, né, muitas pessoas falam. Com relação a competências socioemocionais, essas questões mais... A gente se concentra muito, a gente fala na técnica, né, onde a gente aprende em cursos, aprende em faculdades, especializações, certificações e tudo mais, mas pouco se fala nessas questões mais comportamentais. A gente estava conversando até hoje mais cedo, né, de uma frase bem interessante de um grupo de empresários que eu faço parte aqui em Brasília, que fala que se contrata pelo caráter e se demite, primeiro contrate-se pelo caráter, depois treine as habilidades. Olha que interessante, né? É quase que uma inversão aí do você entregar o seu currículo, a pessoa olha, gosta e te contrata. Não, as pessoas, as empresas hoje estão muito mais preocupadas com a pessoa que você é, né? Quem é o profissional que está entrando ali na empresa, quem é a pessoa, qual que é a formação dela. E eu sempre fazendo, antes da gente começar essa live aqui, eu fazendo um recordar é viver, né? A Globo passa aí, né, essas novelas das antigas e tudo mais. E que interessante quando eu fiz essa análise do que eu venho me tornando hoje, como essas pequenas experiências ao longo da minha carreira
me ajudaram a chegar onde eu estou hoje, né? E eu vejo que muito, primeiro isso aí vem de casa, né? Vem de berço. Não adianta você ter a melhor formação. Eu conheço profissionais que têm um currículo assim de invejar, de certificação, de pós, de faculdade, só que hoje, por exemplo, não encontram empregos. Por exemplo, a gente não consegue indicar por conta da pessoa mesmo, né? Então, existem aqueles valores que você trabalha em casa sobre o seu caráter, sobre a sua pessoa, honestidade, capacidade de lidar com outras pessoas, se trabalhar em equipe, né, lidar com o próximo. E eu fazendo todo a gente vai falar um pouco mais à frente dessas carreiras, né, de mais executivas e tudo mais, mas ninguém nunca sabe que eu, por exemplo, eu trabalhei de tesoureiro numa rede de supermercados no início da minha carreira. Olha. Né? E eu falo assim, e o que eu trabalhei, né? O que eu trouxe, na minha bagagem para esse emprego? Não era nada a ver com o que eu faço hoje, mas existe o valor da honestidade, porque eu lidava com, naquela época, e faz muito tempo ainda, não sei nem precisar o ano, mas bastante, a gente vai denunciando aqui. Não faço muitas contas. Sério. E assim, são valores, por exemplo, de honestidade. Eu estava sozinho numa sala, lidando ali com 100 mil reais, 500 mil reais, e tinha que fechar malote ali com 1 milhão de toda a rede, e eu sozinho numa sala, bem novo. Qual que é o valor que eu trago disso, né? Então, assim, responsabilidade, honestidade. Então, são questões que você, às vezes, não aprende ali num curso específico na faculdade, né? Mas você tem que procurar, é um valor que você traz e vai amadurecendo ali. Isso me ajudou muito a lidar com finanças, a lidar com confiança a partir desse cargo. Aí eu fui trabalhar, aí depois que eu saí, né, eu me formei, começando eu sou formado na área de tecnologia, né? Então comecei minha carreira como desenvolvedor de sistemas. Então é muito louco isso, mas é muito legal o que eu aprendi com isso, né? Eu trabalhei numa distribuidora de medicamentos. E aí, com isso, trabalhando, ganhando, na época, fazendo estágio, 500 reais para trabalhar 8 horas. Que coisa, né? E assim, eu dava, e o legal disso tudo, porque assim, era pouco, né? Inclusive, estava até relembrando, né? Eu já estava com a minha esposa, antes era namorada, né? Eu lembro que a gente saía da época, falou assim, vamos ali, meu amor, vamos fazer um lanche ali no Girafas, né? O lanche de gala nosso era Girafas, né? Eu pedia para encher o tanque com 10 reais, né? Completei com 10, mas você se divertia, mas você aprendia. Então, eu dava o meu melhor, né? Então, eu quero sair dessa situação, quero dar o meu melhor para poder, e aí com isso, dentro dessa empresa, eu consegui, depois de um ano, mais ou menos, ser efetivado, ganhar um cargo que eu queria. O meu sonho maior era ganhar mais de R$ 1.000 na época, né? E aí eu ganhava 500, falei, cara, tem que ganhar R$ 1.000, eu quero ultrapassar a barreira do R$ 1.000. E aí o que o Bruno falou aqui, ó, fazer o melhor e honestamente em qualquer situação. Não importa onde você esteja, né? Dê o seu melhor, faça o seu melhor. Isso são competências que a gente traz, né, Denivalda? Dentro da sua casa, dentro da sua família, que os ensinamentos que a gente traz e é muito difícil a gente dissociar do nosso ambiente profissional. Não? Então isso é importante nesse caso. Que Ulisses, veja só, não é? Você falando aí, na verdade é na família que nós aprendemos, não é? É aquela história, quantos pais, eu lembro, um tempo aí atrás, eu lendo um material, e um pai dando o exemplo que poderia, como não estavam vendo, ele não ia pagar a pipoca para o pipoqueiro, não é? Quer dizer, ele está ensinando uma coisa que vai repercutir para essa criança o resto da vida, o conflito. Se meu pai fez, eu acredito que é correto e que isso não é ético, não é? E esses valores a gente aprende desde pequeno, nos pequenos comportamentos, não é verdade? É verdade. E é interessante porque isso é uma construção de carreira, né? Então, cada ensinamento, cada lugar onde você passa, você tem que absorver o melhor
o que deu certo e o que deu errado, né? Então, nem tudo são flores. A gente está contando aqui as partes boas, mas durante o caminho aí tem muita paulada que a gente leva, muito obstáculo, e o segredo está justamente a gente fazer o melhor de tudo, que é isso que a gente está fazendo, né? Então, dentro da minha carreira e me preparando na parte técnica, e sempre surgia a situação de fazer uma apresentação, de falar com um gestor, de falar com um diretor, tudo isso é uma preparação que a gente passa ao longo do tempo. E é interessante, principalmente aquilo que a gente estava conversando, né, Nerivaldo, sobre o momento que eu passei dessa transição de cargo técnico para cargo de liderança. Porque em todo momento, eu gosto sempre de falar que em todo momento a gente está sendo preparado para algo. E a gente precisa estar preparado para quando a oportunidade surgir na nossa vida. E aí eu sempre me preparei com relação a essas questões, né? Então, dar atenção aos pequenos passos, né? Aos pequenos começos. Isso é bem importante. E aos teus sonhos, não é? É verdade, com certeza. São esses sonhos que vão crescer e se tornar realidade? E é interessante essa questão de sonho, porque eu tinha essa pegada, por exemplo, eu comecei a minha carreira, aí entrei na área de TI, comecei a desenvolver sistemas, virei analista, e é bem importante quando eu percebi, quando eu tive a primeira oportunidade na área de liderança, porque eu sempre tinha aquela, poxa, eu quero me tornar um gerente, quero me tornar um gestor, e quantas pessoas não fazem essa mesma pergunta, né? Quero me tornar um empreendedor, quero abrir a minha empresa. E foi muito interessante quando surgiu essa oportunidade dentro da minha vida de fazer essa transição. E foi bem interessante aquilo que a gente estava conversando, né? Então, eu trabalhava dentro de uma equipe, né? Era analista de requisitos à época, de sistemas, e o gerente saiu, né? Tem até aquele filme, né? O piloto sumiu, né? Segure que o piloto sumiu, uma coisa assim. E o gerente saiu, e aí ficamos à deriva, né? E aí, o que a gente faz agora? O que eles vão encontrar? Era o quinto gerente que passava lá pela empresa. E aí, a própria equipe, isso me surpreendeu à época e me trouxe uma reflexão, a própria equipe chegou e falou assim, chegou para o outro gestor e falou assim, vamos fazer o seguinte, enquanto não chega aí o outro gerente, coloca o Ulisses para poder liderar a equipe. Aí eu, na hora, não tinha nada combinado e foi assim de supetão, eles não tinham me falado nada, só jogaram na hora da... Aí o gestor, não, então tá bom, você pode ser, Ulisses? Aí eu, posso, né? Posso agora. Se tremendo todo, né? Porque a gente nunca, às vezes, não estava preparada para aquele momento, mas foi muito bom saber que as pessoas me enxergavam de certa forma com uma capacidade mesmo que mínima ali de assumir esse cargo de liderança, né? E aí começou os desafios. E você enxergava algum movimento interno de liderança ou não na altura? Pois é, então existiam as oportunidades para você entrar. Agora sim, um passo bem importante aqui que a gente fala, às vezes a gente quer algo mais, a gente quer almejar esses cargos, e o que acontece é o seguinte, você está preparado para quando a oportunidade chegar? Eu vejo muita gente, eu vi isso diversas vezes durante a carreira, eu vi inclusive colegas falando assim, eu quero ser gerente, chegando expressamente falando assim, eu quero ser gerente, me dê uma oportunidade. E quando passou ali 4 meses, ele falou assim, não, me volta para o meu cargo anterior, porque eu não tenho competência para isso aqui, não. Porque muda uma chave que é o seguinte, quando você assume um cargo de gerência, de liderança, que seja, isso é muito mais sobre pessoas do que sobre técnicas e ferramentas. E quantas pessoas se preparam para gerir pessoas, para lidar com questões emocionais, né, de aquilo que você falava para o chefe, né? Eu estou passando mal, hoje não estou bem. Como é que você vai lidar do outro lado com relação a isso, né? Quantas vezes a gente não pensa, não, hoje eu não vou chegar mais tarde, né? Vou pegar aqui um atestado. E como é que você lidar do outro lado com essas questões? São questões que a gente, às vezes, não está preparado. E o meu caso foi o seguinte, o primeiro passo foi reconhecer,
reconhecer que eu não estava totalmente preparado para aquela situação. Então, eu estava sendo botado à prova naquele momento. O que que eu fiz? Fui me preparar dentro do mercado, né? Então, poucas pessoas sabem. Nessa mesma época, eu paguei um curso de coaching, né? Fiz uma formação completa. E aí a pessoa perguntou, não, quantas vezes você já atendeu? Você atende hoje? A resposta é, não, eu não atendo, né? Eu nunca atendi profissionalmente, nunca tive o cartãozinho para poder fazer sessões. A minha questão era o seguinte, eu precisava estudar as questões mais humanas, conhecer mais técnicas, ferramentas para trabalhar junto com a minha equipe e potencializar os resultados. Então eu precisava me especializar em trabalhar com pessoas. E aí começou a minha caminhada dentro dessa área de liderança, né? E quando eu dei o grande salto na minha vida aí, que os que são mais próximos de mim, né, que olha essa ferramenta aqui, né, que é o Canvas, olham dando aula, às vezes palestra na área de processos de BPM, que é a que eu me especializei hoje, não sabe que no meio do caminho, eu era desenvolvedor, era analista, no meio do caminho eu fiz uma virada de chave aí dentro da minha própria carreira, né? Eu fiz um estudo daquilo que eu queria, tive contato com essa disciplina maravilhosa. Estou vendo aqui até outro amigo, Jones, né? Jones, BPM, também um grande profissional nessa área. E foi quando eu dei o estalo, falei assim, vou mudar de carreira. Isso aos 28 anos de idade, né? Então já tinha uma carreira consolidada, tinha chegado à gerência de TI, já ganhava um bom salário, mas resolvi fazer a minha virada de carreira. E aí, olha a responsabilidade, né? Nesse momento. Mas a gente fez. Né? Mas Cheguei e lá. por que deu certo, não é? Porque, na verdade, tu foste atrás de desenvolver tuas competências técnicas, emocionais e socioemocionais, não é? Isso, Como liderar? justamente. Não é? Se eu ainda não tenho essa capacidade de liderança, então eu tenho que buscar. E foi o que fizeste. Não é? Isso. E eu Sabiamente, falo, lindamente, muito cedo foste atrás. é isso mesmo. O primeiro passo, igual eu falei, é reconhecer o que falta em Uhum. você para poder crescer na vida, ou profissionalmente, de certa forma, e que te impede, de certa forma, de pegar algumas oportunidades. Então, eu fiz esse reconhecimento, não foi fácil, porque você tem que dar alguns passos atrás em alguns momentos e para poder galgar outros caminhos. Então, o que eu fiz foi justamente isso, fazer esse check-up mesmo emocional, de competências, e eu fiz, era bem interessante, eu tenho o hábito de fazer um plano, eu faço um plano de Uhum. carreira. Então, por exemplo, você me falou aí a questão de chegar como executivo da TOTUS, né? E Uhum. eu tinha um sonho de eu no aeroporto, via aquele pessoal com a malinha, né, andando, achava o máximo. Falou assim, de terno, falou assim, um dia eu quero ser esse cara aí, um dia eu vou viajar desse jeito. Aí eu falo assim, ó, cuidado com aquilo que você deseja, porque às vezes pode se concretizar, né? Eu No tenho começo, certeza que concretiza. Porque você Zé, lança para o universo, não é? Tem que justamente. se tiver. E aí foi justamente isso. Então, de empregos, de trabalhos em trabalhos, de projetos em projetos, eu procurei fazer esses dois focos. Então, eu investia bastante na parte técnica, mas investia bastante nessa parte comportamental, socioemocional, porque eu via que o grande diferencial das empresas, das pessoas, era passar por isso de uma forma que a gente fala se você ter saúde emocional para poder passar por diversas situações. Como lidar com pressões, né? Como lidar com um confrontamento ali de um gestor, da sua equipe. Como é que você vai lidar com isso? Como é que você As vai... frustrações, não é? São muitas e não são poucas, né? Então, assim, tem um momento ali um momento que você
não está muito alinhado ali eu tirei um ano sabático, que eu lembro, né, que foi um ano que passou ruim o mercado, e eu era de uma empresa e fui demitido à época, porque era o meu maior salário, era o maior salário da empresa, e era CLT. E aí foi uma escolha por números. Eu tenho que baixar meu número, esse aqui é o maior salário, infelizmente vou ter que cortar. Isso na época soou assim, foi um baque tão grande, porque nunca tinha acontecido dessa forma, e era um cargo que eu tinha almejado bastante. E aí eu tirei um ano assim para pensar, para poder refletir, para poder analisar a vida, a carreira. Fiquei 4 meses fora, né, do mercado por escolha. Tinha proposta para voltar e tudo mais. Falei, não, deixa eu tirar aqui, deixa eu pensar. Esse é o Ano momento sabático. ano sabático. E esse é o momento que a parte técnica fica totalmente de lado. Se você não tiver uma saúde mental, se você não tiver uma base para poder lidar com essas situações, refletir, pensar, redirecionar a sua carreira, você acaba ou tomando um caminho que você não quer, ou você acaba desistindo daquela carreira que você almejou. E aí foi dentro desses 4 meses que eu tirei, que eu montei hoje com muito orgulho aqui, ó. Por isso que eu ando até com a camisetinha, isso aqui é um motivo de orgulho. Isso, Universo BPM. Isso aqui é um grande orgulho também. Isso aqui foi algo puxado aí pelos alunos, na verdade, porque era um blog. Eu comecei a dar aula nessa área de BPM, e o pessoal, professor, tem algum canal, algum conteúdo que você dá, né, onde você coloca? Poxa, não tenho tempo, não consigo, não sei o quê. Não, professor, dê um jeito aí. Comecei com blog. Vou escrever. Aí o que eu fiz, Denivalda? Apesar de saber língua portuguesa e tudo mais, fiz um curso de escrita, de português, com técnicas de escritas para site, para blog. E aí me preparei, depois eu entrei de cabeça aí no projeto do blog. Olha só como tudo tem uma preparação antes, claro, você nunca está pronto, você vai se preparando para depois fazer ali o melhor trabalho. Aí depois disso... E dá sustentabilidade, não é? Justamente. E aí eu peguei gosto pela coisa, assim, você vai se preparando, você vê, por exemplo, a carreira aí do Steve Jobs, eu gosto muito de ler essas biografias, e aí, assim, ele não se formou na faculdade, e quando ele saiu lá da faculdade, ele foi fazer um curso de caligrafia. Olha que loucura. E isso foi determinante para ele trazer essa competência para dentro ali da Apple, né? do Mac, que foi a tipografia, que aí a Microsoft incorporou depois, aí teve toda aquela brincadeira. Mas são momentos aí que se a gente não se preparar, provavelmente a gente não teria hoje todos os tipos gráficos aí de letras, de caligrafia que a gente tem hoje disponível. Por exemplo, aí no Windows, né? Foi trazido lá dele. Então, foi esse momento aí eu fui aprender a escrever de forma mais didática, que todo mundo conseguisse entender e tudo mais. E aí foi quando o negócio cresceu, eu tomei realmente a decisão, e aí o que era um blog virou um portal aí de conteúdo, bastante feliz pela visibilidade hoje do portal, das contribuições, hoje com projetos aí a nível nacional, né? Tem um projeto hoje que me encanta muito hoje, e eu sempre falo isso, né? O Bruno participa aqui desse projeto, né? Que é chamado BPM Voluntário. Então, eu levo pessoas, eu preparo pessoas na parte teórica e levo elas para dentro das empresas, né? Para a parte prática, e fazendo orientações e encaminhando para o mercado de trabalho. Então, é algo que vai muito além de dinheiro, muito além de sucesso financeiro, está muito mais alinhado com propósito, com valores que a gente constrói ao longo aí da vida, né? É importante isso. Mas Ulisses, você dizendo, aí a parte técnica com o voluntário, com esse teu olhar na vida,
essa tua perspicácia em sempre aprender, esse teu compromisso, né, com o trabalho, com as pessoas, com as relações, tu achas que leva só a parte técnica? Jamais, jamais, né? Pois. Então, não tem como. É por isso que a gente acha que a gente está batendo esse nosso papo aqui, porque aqui vocês, pessoal, não vão aprender a modelar um processo, vão aprender essa ferramenta aqui para transformar um negócio, não tem nada disso. Hoje existe uma parte que nós estamos conversando aqui que, por muitas vezes, não é negligenciada, né, Denivaldo, por Sim. muitas pessoas, empresas, profissionais, e que fazem total diferença na carreira, na vida das pessoas. Então não adianta ter a sua parte técnica muito bem azeitada, ter as melhores faculdades, cursos, certificações, se as suas competências socioemocionais não estiverem muito bem azeitadas aí, alinhadas com o seu propósito hoje. Então, o que cabe muito bem, você, dentro da sua vida, da sua carreira, e o que eu faço até hoje. Então, eu tenho, por exemplo, eu tenho aquele ali são os livros selecionados, os top que eu vou pegando ali pílulas para poder fazer, ler, entender como funciona. E ali embaixo tem mais coisa, né? Tem mais livros. E eu gosto muito de ler, né? Da leitura. Sim. E ali não tem só livro de parte técnica, não. Então tem, por exemplo, quando eu fui fazer muito apresentações, tem um livro ali, aquele antigo, chama O Corpo Fala. E muita gente, Sim. poxa, né, é Vários. muito legal esse livro, né? Então, assim, tem livros ali da comunicação, por exemplo, eu gosto muito do Barack Obama, da forma dele se comunicar, de expressar. Tem um livro ali para poder ver como é que foi a carreira dele. Ele não chegou presidente dos Estados Unidos, não surgiu ontem, né? Teve toda uma preparação. Então, tudo isso a gente tem que trabalhar da melhor forma para que a gente consiga refletir em melhores resultados dentro das empresas. Então, por isso eu falo até esse trabalho que você faz dentro das empresas, ele é tão importante quanto a parte técnica. E, às vezes, ele é mais importante do que a parte técnica. Porque a parte técnica a gente aprende. Mas você tem um funcionário, uma pessoa, um empreendedor. Eu hoje, por exemplo, aqui, para eu estar aqui gerindo o meu negócio, a minha equipe, os meus projetos, eu preciso ter uma saúde emocional, eu preciso estar equilibrado, eu preciso manter o meu nível de motivação alto. Por exemplo, hoje eu acordei 6h30 da manhã. E o que eu estava fazendo? Estava escutando uma live de um empreendedor que eu admiro, que eu gosto, que tem bons resultados, para aprender e depois cair numa de 7 horas, das 7h01 até as 7h35, para poder fazer o quê? E não são a das 6 horas é uma parte técnica e a das 7 horas é uma parte mais emocional, espiritual, muito legal, que ajuda bastante a gente manter esse combustível diário, né? Isso é bem E bacana. veja, Ulisses, tu aí falando, não só essa dedicação, essa consciência, essa dedicação, mas eu ter um reconhecimento, se eu quero mudar, o que eu preciso, não é? Eu primeiro preciso desejar, né? Ter a consciência do quê? Para poder daí eu colocar metas para a mudança, não é? E quando tu falas cuidar dessa parte espiritual, hoje eu não consigo separar, sabe? O espiritual, o emocional, o relacional, a técnica, porque precisamos da técnica para cada um desenvolver, não é? Mas de que adianta eu ser uma excelente técnica, não é? E não ter minha saúde emocional, relacional saudável? Minha saúde mental vai estar comprometida, não é? Se minha saúde mental está comprometida, quem trabalhar comigo vai se comprometer também, não é? É isso mesmo, é isso mesmo. Isso reflete dentro da sua casa, né? Por exemplo, Sim. então, dentro de casa aqui eu tenho os rituais. Então, assim, eu tenho o meu planejamento de estudo, eu tenho o meu planejamento de carreira, de projeto, de negócio,
E eu combino tudo isso com, eu faço a minha oração, né? Tenho a minha espiritualidade bem forte, né? A minha ligação, falo com a fonte que vem do alto, né? Para poder reverberar dentro aqui da minha vida, de certa forma. Então, são partes que não tem como a gente dissociar, né? Isso está muito ligado, você precisa ter isso muito, muito claro de como você deve agir, como que você deve fazer, porque, igual a gente estava falando, como separa trabalho de vida pessoal hoje? Como que você entra dentro e fica 8 horas dentro de uma empresa sem saber como é que está seu filho, sem saber como é que está a sua esposa, seu marido, sua casa, seus problemas? É difícil você desligar disso. E a nossa vida hoje ela está muito conectada. E a gente precisa ter isso muito em mente. Às vezes a gente se preocupa muito ali na parte técnica, na parte de estudo e descuida dessa parte mais emocional, mais espiritual e tudo mais, né? E Ulisses, você aí falando, e eu fui lembrando, né, que o meu trabalho, tanto em empresas como na educação, me preocupa muito, não sei se tu concordas e enxergas assim também, que tem colaboradores, não são só os mentores, as chefias, os gestores, não. Não é que os gestores, eles pecam um pouco muitas vezes, são poucos os gestores que investem na dinâmica do autoconhecimento e relações para suas equipes, não é? Mas me espanta o quanto as pessoas elas esperam para elas se desenvolver é se meu chefe pagar o curso para mim, se pagar um workshop, né? Se pagar algum trabalho para mim. As pessoas ainda, eu não sinto ainda com consciência da importância do autodesenvolvimento, sabe? Tu enxergas assim também, Ulisses? Deixa eu falar, Denivaldo. Hoje eu parei um pouco, eu estava até revisando meu currículo, falei, poxa, eu era mais engajado nas certificações e tudo mais. Tenho 8 certificações e nenhuma delas foi empresa que pagou. Todas eu paguei do meu bolso. O curso de coach, né, que eu fiz lá para poder me desenvolver pessoalmente, e isso eu aplico direto nas minhas equipes, teve resultados maravilhosos, utilizei para esse propósito. Eu paguei à época R$ 6.000, né? A certificação essa que nós temos aqui hoje, né? O Bruno pode falar aí também. Carro. Você investiu um bom carro, não foi? Pois é. Então, assim, tem uma outra certificação na área de processos que a gente tem aqui, que ela chama CBPP, e é interessante pelo seguinte, ela custou também R$ 5.000. Muita gente falou assim, poxa, a empresa não me paga nem o curso, nem a associação. Eu nunca esperei empresa nenhuma investir na minha capacitação profissional, porque isso é pessoal. Isso você tem que ser responsável pelo seu desenvolvimento, isso que você carrega pela vida, né? Então é importante ter isso. Faz parte da tua bagagem, não é? Com certeza. E assim, eu nunca abri mão disso. Então, dentro ali é interessante, porque eu fiz o meu plano de carreira, né, até eu chegar hoje como empreendedor, então foi um plano estar aqui hoje, né, e ter as minhas outras atividades, mas eu fiz um plano por exemplo, de certificações, um plano de cursos. Então, hoje, por exemplo, então você tirou 8 certificações, tá no mestrado, fez pós, não sei o quê, tá agora só trabalhando. Não, eu tô com 4 cursos ali que tá para poder fazer, 3 já tá planejado ali para poder, depois eu tivesse aqui, eu ia mostrar para vocês tá bem ali do lado, o plano de estudos que eu fiz baseado na semana, né? Então, assim, todo momento eu estou me preparando para o que está por vir, e justamente para agora, Denivaldo, para um mundo que está se transformando constantemente. A gente está vivendo numa época agora fora do normal. Então, o profissional que ele quiser se manter no mercado, ele vai ter que buscar as competências necessárias para poder manter a sua empregabilidade. O Fórum Econômico Mundial listou
toda vez ele lista, eu tenho a lista aqui das competências, depois a gente pode ver se manda, ver o que faz o pessoal, e direto eu estou olhando, então assim, tem competências muito fortes de automação, inteligência artificial, mas tem competências muito fortes como criatividade, resolução de problemas, liderança, capacidade de lidar com a equipe, e isso não é novo. Só que muitas pessoas não dão, né? Então, na época das máquinas, da automação, o que vai contar é a sua capacidade de ser humano. E não é isso que está agora sendo o currículo para entrar? Não é? É justamente isso. São essas habilidades, não é? É esse olhar de que eu sou responsável por mim e eu tenho os meus interesses. A empresa pode nem necessitar, mas para mim essas habilidades são importantes, não é? Justamente. Por exemplo, além da criatividade, né, são algumas competências que a gente não imagina, né? A criatividade, inclusive, equilibra as habilidades socioemocionais, né? A espontaneidade, esse lado da criança interior, a alegria, o prazer, né? De ter suas relações em harmonia, amorosamente, isso é muito positivo. Isso nos deixa equilibrado para trabalhar. E isso começa de cedo, tá? Então, com base nisso, né? Eu tenho 2 filhos hoje, um de 8 e outro de 4. Né? Então, por exemplo, a gente estuda, por exemplo, olha só aqui que legal, isso aqui, ó, é robótica. Ele tem 8 anos, tá utilizando circuitos. Ele gosta muito de Lego, por exemplo, e eu fiz um desafio para ele, falei para ele o seguinte: a gente está querendo mudar para uma casa maior, né, com piscina, para ter mais espaço para eles, e olha o que ele desenhou para mim. Ele desenhou uma planta. Uau! Ele desenhou a planta da casa, o primeiro andar e o segundo andar. E assim, só para vocês verem que isso começa de cedo, é do berço. Então, são competências que ele não aprendeu isso na escola. Então, a criatividade, o estímulo que a gente dá, né, preparando ele para o mundo, isso vai ter um reflexo quando ele tiver a sua fase mais adulta. Mas começa de cedo, né? Isso é importante a gente... E assim, os pais podendo ajudar essas crianças perceberem o que também é possível. E que se não é possível no momento, mas eu não preciso deixar de sonhar, não é? Eu preciso me preparar, que é toda a tua história de vida, é isso que tu estás falando. É todo um percurso de preparação. Você não chegou onde está à toa, não é? Você não caiu do céu as coisas, não. Esse Ulisses, ele vem fazendo uma caminhada. Como falou, os cursos que tu já queres fazer, né? Os livros, né? Tudo isso faz parte do teu sonho profissional, né? Da tua realização pessoal, né? E vai te deixar em equilíbrio com todos os trabalhos que tu fazes, né? Vai ser motivo de inspiração para quem trabalha contigo, não é verdade? É verdade. Né? Para a tua família, para a tua esposa, porque é muito agradável a gente ver o outro se realizando e quem está junto, companheiro a companheira, também se realiza junto. E eu gosto sempre de falar o seguinte, viu? A realização, para ela ser completa na nossa vida, ela não pode ser somente para você. Ela tem que reverberar nas pessoas de alguma forma, né? Então, é isso que dá o mais sentido aí na vida. Então, tudo que eu faço hoje, todos os resultados que eu tenho, tudo que eu procuro fazer, falando assim, como é que isso aqui vai melhorar a vida de quem está ao meu redor, né? Perto de mim, de alguma forma. Então, é isso que a gente tem que sempre colocar em prática e colocar no nosso norte, né? Pra gente que é o ser empático, né? Eu me colocar no lugar do outro, não é? E poder pensar junto, não é? Isso. Pensar por esse outro, porque fica mais fácil minha relação com ele, com o outro, não é? Quando eu me coloco no lugar dele, não é? E essa troca, essa reciprocidade está muito difícil, né, Ulisses?
Demais, Penso que demais. você, eu e todas as pessoas que estão nos escutando e que irão outros escutar, por favor, manda um direct sugerindo que as pessoas entrem, assistam a live em outro momento, não é? Que é repensar nessas questões, porque é o coletivo. Eu cresço no coletivo, eu cresço no grupo. É Eu isso mesmo, sozinho, é isso mesmo. eu fico muito pobre, não é verdade? É, é isso mesmo, é isso mesmo. Isso é que move a gente, né? Então, de certa forma, ajudar com toda aquela bagagem que você teve, ajudar as pessoas de alguma forma, né? Então, por Sim. exemplo, quando eu lancei esse projeto do BPM Voluntário, a gente fez um gráfico recentemente com a equipe, foram 19 estados interessados de inscrição no Brasil. Olha, que Olha lindo! quantas pessoas, né, sendo impactadas aí por um trabalho, e um trabalho que, assim, dá muito trabalho. Já quis parar várias vezes, porque, assim, me toma um tempo, mas quando eu vejo um depoimento, vejo uma pessoa falando assim, cara, isso aqui me ajudou demais, mudei de vida. Então, tem pessoas, tem depoimentos lá no site, na página de pessoas, assim, eu era um gerente de um shopping, aí eu me tornei um analista, depois abri empresa. Então, precisava de uma oportunidade, o projeto me deu essa oportunidade. Então, é isso que faz mais sentido aí na nossa vida, né? Então, nesses momentos que a gente vê que a jornada, de certa forma, valeu a pena, né? Então, é muito por conta disso. Acho que não valeu, vale muito a pena, né? Tudo Vale, vale a vale. pena quando a alma não é pequena, não é verdade? É E justamente, veja, é justamente. tu, na verdade, estás sendo inspirador para várias pessoas, né? Estás ajudando essas pessoas a desenvolver a técnica, né? Ter um olhar mais assertivo para o que eles sonham, o que eles querem na vida, né? E eu te pergunto, quantas pessoas não tiveram isso na família, né? E quando encontra alguém no caminho, no seu caminho, né? Isso transforma vidas, né? É Como tem verdade. exemplo que tu me deste de pessoas que mudaram totalmente em tão pouco tempo, né? É, Então eu vejo que é um trabalho, não é só técnico, é emocional, é relacional. Você está inspirando pessoas, né? Esse é o maior isso. trabalho que a gente pode fazer na nossa vida, não é Legal, verdade? é. Justamente. Estou vendo pessoas entrando aqui. Andréia é uma grande amiga também. Ah, A legal, Nelly, que bom. Nalda, a Nelly é minha irmã, né? Entrou o Mário aqui também. Tem pessoas, olha, bastante a família estando junto aqui, os amigos também, de certa forma, né? Que acompanham esse momento. E assim, é, é, eu me inspiro em pessoas também, né? Então sempre Sim. vejo como fazer melhor, como que eu posso contribuir melhor. E eu sempre falo o seguinte: a gente nunca está pronto, nunca está pronto para aquilo que você quer fazer, na verdade. Né? A vida é Uhum. uma preparação. Cada dia você aprende uma coisa nova. Então, todo momento eu gosto. Por isso que eu gosto muito dessa frase que diz que sempre você está sendo preparado para algo, né? Então a vida é uma Uhum. preparação sempre. Você não pode parar de absorver dessa escola aí, dos ensinamentos, das práticas, dos livros, dos erros, dos acertos e colocar isso em prática de certa forma, né? Acho muito É nessa que linha. volta aquela frase, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, não é? Que É isso mesmo. assim, a vida te oferece, você o pega ou larga, não é É verdade? verdade. Quer dizer, É isso até mesmo. para isso nós precisamos ser sensíveis para entender os sinais, porque não é qualquer É isso coisa mesmo. que serve, não é? Eu É, tenho que saber o que tem a ver com a minha alma, com o meu coração, né? O que me inspira para eu ser feliz? Eu preciso ser feliz. Aquela pesquisa de Harvard, para mim, né? Aquilo dali é um trabalho que acho que todas as empresas precisariam ler, né? é. Porque todo mundo pensa no sucesso, né? E eu gosto Uhum. muito da frase dele: para ter sucesso, primeiro precisa ser feliz. E É isso mesmo. é É, assim que a gente, na verdade, cresce e vai resplandecendo várias situações e várias pessoas.
interessante sobre isso, Denivaldo, que foi feita uma pesquisa numa grande empresa lá em São Paulo, e aí elegeram, os próprios funcionários elegeram o funcionário do mês, que era a pessoa que mais dava resultado. E aí depois pegaram essa pessoa e foram fazer uma entrevista com ela. E aí, depois de fazer essa entrevista com ela, e aí ela falou assim, o que te leva a ter bons resultados, a ser essa pessoa que você é? Aí ele parou assim, era um jovem, né? Ele falou assim, poxa, pois é, né? Mas minha vida tá muito boa, pessoalmente, em casa, né? Nos relacionamentos. Isso, de certa forma, refletiu os resultados dele dentro da empresa. Ou seja, a gente precisa cuidar disso a todo momento, né? Não é a técnica que te vai fazer um grande diferencial. As tecnologias estão aí postas para todo mundo. O que vai dar o seu resultado, de certa forma, é a pessoa que você é, né? Então, são aquilo que se reflete. Ulisses, eu vi aqui a hora, até me assustei, porque a gente vai se envolvendo, vai indo, né? Uma delícia, né? Que já me surgiu aqui algumas ideias para a gente ter um outro bate-papo depois, né? Que, Ulisses, a gente vai ter que parar, né? Infelizmente, eu gostaria que, se você pudesse deixar uma frase de inspiração para as pessoas. Joia. Vamos lá, né? Não tinha anotado nada, mas eu gosto sempre de falar isso, né? Então, o que você for fazer na vida, faça o seu melhor, né? Independente da condição que você tenha no momento, dê o seu melhor, porque o resultado daquilo que você está esperando vai chegar num determinado momento, né? A vida te retribui com isso, de certa forma, né? Faça com excelência o seu trabalho, trate muito bem as pessoas, dê valor às pessoas que estão ao seu lado, não se constrói nada sozinho, né? Existe aquela frase, é um provérbio chinês, inclusive, que fala que se você quiser ir mais rápido, vai sozinho, e se você quiser ir mais longe, vai acompanhado, né? Então, escolha as pessoas certas para estar do seu lado, né? Se prepare, faça a sua parte, que o resultado vai chegar. É isso. Perfeito, perfeito. Tá, muito bom. Quero mandar um abraço aqui, ó, eu não conheço ainda, mas a Cida, né? Tem a Marta, a Marta aí. Que legal. Muito bom. A Andréia, né? O pessoal está aqui. E deixar aqui um recado também, foi um prazer grande, enorme estar aqui com vocês, né? E se quiserem, a gente deixa os meus contatos aqui também, né? O Coloque Ulisses. Agora, fale agora. Eita, deixa eu ver se eu boto aqui, né? Não. Cadê minha... fale o teu Instagram, que aí eles entram e daí vai acessando o resto. Isso. Depois a gente vê. Então tá aí Ulisses Sampaio.bpm. Então lá a gente vai batendo papo, depois tem o do Universo BPM, depois eu coloco aqui, tá aí em cima também, né? Ulisses. Eu posso fazer assim, Ulisses, eu posso colocar... Já tá aqui em cima, aqui, ó, junto da nossa live. Tá aqui. Pronto, verdade. Sampaio.bpm, pronto. Joia. Pessoal, Denivaldo, mais uma vez, muito obrigado, tá? Eu te agradeço, muito bom. O nosso encontro, desde o primeiro momento, foi muito agradável e temos muito caminho pela frente. Isso, com certeza. Isso, obrigado pelo convite, obrigado a todos os comentários aqui, o pessoal chegando. Foi um prazer vê-los, conhecê-los e rever algumas pessoas. E voltaremos vamos marcar mais vezes para a gente estar aqui. Vamos sim, com certeza. Um grande beijo aí, sucesso para vocês. Contem comigo se precisar. Depois a gente conversa mais, com certeza. Um abração. Sim. E eu quero, além de te agradecer, que é muito agradável estar contigo, o que a gente partilha, né, desse olhar das emoções das empresas, do colaborador, das chefias, que eu acredito que é o grande trabalho que precisa ser feito, não é? E que temos muitos caminhos pela frente, não é? E já tem 15 dias que eu venho fazendo um trabalho sem anunciar muitas coisas, que para mim é um trabalho de superação.
Teve 2 lives atrás que foi sobre o Outubro Rosa, não é? Aliás, um depoimento meu e uma live, que foi com a Michelle Bornemann, que falando da superação, aqui, hoje, nós também falamos da superação, né? Novamente, pensando pelas habilidades emocionais, socioemocionais, os sonhos, as conquistas. E vamos continuar no dia 10, que é terça-feira que vem, que é uma outra live, que é com a Renata Espiratos, que é Como Viver Sem o Outro no Divórcio, né? É um outro olhar de superação. Como é que eu faço com minhas emoções comigo, né? Até dia 13 de novembro, todos os dias eu vou estar publicando algo sobre superação, algo sobre esse olhar interno, né? Essa busca interna nossa que precisamos desenvolver para sermos mais felizes, mais inteiros e vivermos quanto tempo a gente puder, né? O tempo está marcado. E no dia 12, que vai ser a quinta-feira, vai ser às 19h30, eu vou também trazer uma outra live sobre superação. E no dia 14 de novembro, que não esse sábado, o outro, já publiquei aí no Instagram, vai ter um workshop, né, onde a gente vai trabalhar a superação do ser humano, né? E vamos trabalhar através da metodologia do psicodrama para acessar a criança interior ferida e daí a superação. O que eu faço, né, com essas questões? Como é que eu trabalho dentro de mim? Né? Porque a gente se queixa dos nossos pais, da vida, mas por que isso aconteceu? Hoje nós podemos resgatar isso, e resgatar e atualizar esse ser que nós queremos ser, né? E se libertar das coisas que não nos servem mais. Então, vão até o feed que vocês vão encontrar o workshop, né? A versão de ser um adulto mais atual, né? E vamos conversando sobre as superações, sobre essas buscas, sobre esses sonhos nossos, esse crescimento, né? Porque o tempo inteiro as habilidades emocionais, as socioemocionais, elas estão o tempo inteiro juntas. E precisamos ser melhor e viver melhor na vida, né, Ulisses? É isso mesmo, isso mesmo. Parabéns, no seu curso eu estou dentro, viu? No próximo. Legal. Então, agradeço a todos presentes, todas presentes. Né? Passem para outras pessoas que vocês conhecem, que podem se interessar pelo tema. Voltaremos mais vezes com Ulisses, que me agrada muito e temos muito a compartilhar. E desejo uma semana que começa hoje, mais curta, né? Muitas bênçãos e que sejamos todos muito felizes. Um beijo no coração de cada um. E Ulisses, muito obrigada. Um beijo no seu coração também, querido. Tchau, boa noite. Tchau, prazer.